João 3, 16 e 17. O versículo 16, né? É um versículo bem conhecido, mas nós vamos ler os dois hoje. Vamos falar juntos o 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Podeis assentar? Hoje, né, no nosso seminário Hanukkah, o nosso tema, né, é Chamados para Fora. E dentro desse tema, Chamados para Fora, né, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre o amor, porque amar é o nosso maior chamado. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos, né, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele estava também falando de amor. E quando nós somos chamados para fora, chamados para estar lá fora das quatro paredes, nós somos chamados para amar as pessoas que estão lá fora. E Jesus, né, ele não ficou lá no céu olhando, né, as coisas acontecerem aqui na terra. Ele veio e ele resolveu o que tinha que ser resolvido. Ele veio e ele cumpriu o chamado dele, que era vir à terra, viver o seu ministério e morrer uma morte de cruz para trazer salvação a cada um de nós. Né? Sim, Jesus morreu por mim e morreu por você também. E ele decidiu, ele escolheu amar a nós, amar a mim e amar a você. Jesus, ele nos chamou para isso. Ele nos chama para amar. Ele nos chama, né, para amar não somente a nós mesmos. Tem um texto na palavra do Senhor que fala que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, ele não nos chama, né, para amar a nós mesmos somente. Ele nos chama para amar os outros. Né, a amar ao próximo como nós amamos a nós. E a gente para pensar, né, mas o que moveu o coração de Deus para tomar essa posição de enviar o seu Filho a essa terra? Né, o que moveu Jesus para que ele pudesse ir até a cruz? O que moveu o coração de Deus para enviar o seu único Filho para que morrer numa morte de cruz que era a pior morte daquela época? A explicação que a gente encontra, né, que tudo isso foi feito por amor. Né, foi por amor a nós que ele fez isso. E Jesus, ele fez tudo por amor. Tudo que Jesus fez enquanto esteve aqui nessa terra foi por amor. Porque ele nos ama, né, e ele veio à terra para nos dar a salvação, para que nós pudéssemos ir para o céu, né, quando chegar o nosso momento. E ele nos chama, né, Jesus nos chama a nos mover por esse amor. Ele nos chama a nos mover por esse amor dele, que é compartilhado em nós. Né? Ele não nos chama para nós sairmos para fora, ou para nós evangelizarmos as pessoas só por tradição, ou só porque, né, está sendo convocado para evangelizar. Mas ele nos chama para evangelizar, para ganhar almas por amor. E mesmo que talvez, né, no nosso coração não tenha esse amor, né, nós temos que pedir a Deus que coloque no nosso coração o amor, né, pelas almas perdidas. Ele nos chama, né, para encontrar desconhecidos, né, pessoas que são desconhecidas para muitos, mas que são conhecidas para Ele. Eu fui um dia uma desconhecida, né, para muitos de vocês aqui. Era uma desconhecida para a pessoa que me evangelizou, que me ganhou para Jesus. Vocês sabem quem é, né? O espertinho que me ganhou para ele, me ganhou para Jesus. Né? O pastor Wellington. Né? Eu era uma desconhecida para ele, mas eu era conhecida por Jesus. Ele já me conhecia e ele já tinha me escolhido para que eu pudesse ser filha, para que eu pudesse estar na presença dele. E dessas portas para fora, está cheio de desconhecidos, talvez para nós, mas cheio de conhecidos para Jesus,
que Ele quer que nós venhamos a conhecê-los também, para que nós possamos levar o amor de Jesus para essas pessoas lá fora. Jesus, Ele nos chamou para amar todas as pessoas. Às vezes a gente olha, né, e pensa assim, ai, mas fulano fez tanta coisa, errou tanto, né? Talvez essa pessoa não seja digna de amor, humanamente falando, né? Mas Jesus, Ele nos chamou para amar as pessoas lá fora, assim como Ele ama. E Jesus, Ele ama as pessoas independente do pecado que elas cometem. Ele morreu para todos, Ele não morreu só para nós, Ele morreu para todos. Ele morreu para as prostitutas, Ele morreu para os drogados, Ele morreu para os bandidos, para os assassinos, para os pedófilos. Lógico que Jesus não concorda com nenhuma dessas práticas, mas ainda assim Ele ama essas pessoas. E Ele quer colocar desse amor no nosso coração também. Né? Eu acredito que Deus, Ele nos faz conectar com pessoas específicas ao longo da nossa vida. Né? As pessoas que você conhece ou desconhece, só conhece por um momento, essas pessoas, eu creio que Deus, Ele faz com que a gente se conecte com essas pessoas, né? Seja nos comércios que a gente passa, né? Numa padaria, no açougue, no supermercado que a gente vai, numa papelaria, né? Seja no trabalho que você trabalha, onde o Senhor te colocou, né? Você não está ali por acaso, o Senhor te colocou ali para que você pudesse se conectar com pessoas e falar do amor de Deus para aquelas pessoas, né? A escola ou a faculdade que você estuda, a sua vizinhança, nem o lugar que você mora não é por acaso. Nem o lugar que você mora, você foi morar ali porque você encontrou aquela casa, porque talvez o aluguel ali cabia no seu bolso, ou talvez porque você comprou essa casa naquele lugar. Não, tudo tem um propósito. Deus, Ele não faz nada, sem que haja um propósito. E até a vizinhança, né, que nós temos, são pessoas que o Senhor quer que nós tenhamos uma conexão para falar do amor dEle. A academia que você frequenta, né? Todos os lugares. Eu creio que Deus, Ele faz isso. Ele nos conecta a pessoas para que nós possamos falar, né, do amor dEle. Enquanto eu estava preparando aqui essa palavra, né, eu estava pensando como que eu encontrei a pessoa que me conectou com Jesus. A pessoa que me levou até Jesus. E é até vergonhoso falar, mas eu sei que havia um propósito. Eu cursava o ensino médio numa escola lá em Montes Claros, que ficava totalmente longe da escola em que eu me formei. Era em outro bairro, né? Montes Claros é uma cidade muito grande, e ficava longe, né, dessa escola. E eu estudei nessa escola o ano todo, o primeiro ano do ensino médio. E quando chegou no final do ano, uma professora, ela me deu recuperação. E aí eu reclamei, né, porque eu era uma boa aluna. E eu fui lá e falei, não, mas reclamei. E aí ela me manteve na recuperação. E eu fiz a recuperação. E vocês não acreditam o que aconteceu. Eu fui reprovada na recuperação. Reprovada, e assim não tinha uma explicação, porque eu fiz tudo, eu entreguei tudo e eu fui reprovada. E eu fiquei com raiva, né, jovem, adolescente, ali, jovem, né, adolescente não, já era jovem. E eu fiquei nervosa e com raiva porque ela tinha me reprovado. E aí eu fui, minha mãe pegou e falou assim, então você não vai continuar mais estudando nessa escola, não, vou te mudar de escola. E me mudou de escola para uma escola no bairro Edgar Pereira, que é a escola hoje chama Escola Estadual Hamilton Lopes. Os meus filhos, né, Sara e Adriel, estudaram nessa escola. Depois, muitos anos depois, né, eles estudaram lá. Inclusive, tem um professor que foi meu professor de história, que foi professor deles. Quantos anos que esse homem ficou lecionando, né? E aí eu mudei de escola. E quando eu cheguei nessa escola, eu fiquei toda felizinha, porque nessa escola estavam os meus amigos. Eu fazia parte de um grupo de jovens, né, e os meus amigos estudavam nessa escola. E alguns deles até eram da mesma sala que eu fui.
E tinha outras pessoas, né, na sala, lógico, uma sala imensa, tinha os meus amigos e tinha outros colegas. E dentre esses colegas estavam um colega que se chamava Wellington dos Santos Batista. Aquele senhor ali. E aí, né, eu era uma pessoa que era ativa na minha comunidade da época. Eu mesmo que eu não morava no bairro, que eu tinha me mudado, para ir para essa escola eu tinha inclusive que pegar ônibus, porque era em outro bairro. Mas eu era ativa naquela comunidade. E teve uma reunião, eu nem lembro mais para que era essa reunião, mas foi chamado os líderes de classe, e o Wellington era o líder da classe. E algumas pessoas que eram ativas na comunidade, que estudavam na escola. E eu fui participar dessa reunião, despretensiosamente, sem nenhuma intenção, só para participar da reunião mesmo. Mas aí os líderes das turmas tiveram a oportunidade de falar. E aí quando o Wellington abriu a boca e falou, eu falei, uau, uhul, eita glória. Na época eu não falei eita glória não, mas eu falei, gostei. E aí ele chamou minha atenção, né? Eu nem conhecia ele, tinha pouco tempo, foi no início do ano isso. E acabou a reunião, né? E eu sentava mais na frente e ele sentava atrás. Ele sempre sentava atrás. E aí começou, né, uns olhares. Eu olhava para trás com a desculpa que ia falar com um colega que estava atrás, mas o olho nem ia para o colega, ia lá para o fundo. Né? E começou ali. E aí a gente, né, foi se conhecendo, começou a namorar. E estamos aqui, né, há 28 anos. Né? Esse ano nós temos 28 anos de casados. Então, assim que Deus fez, porque eu era conhecida para Deus, mas eu era uma desconhecida para o agente do amor, né, de Deus na minha vida. E o Senhor me reprovou numa escola, né, e me levou para outra escola, para que eu pudesse conhecê-lo e conhecer a Deus. E Deus faz isso, irmãos, na nossa vida hoje em dia também. Ele coloca pessoas no nosso caminho. Ele nos faz conectar com pessoas para que nós possamos falar do amor de Deus. Nós, né, precisamos sim trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos, né, nos relacionar com as pessoas, ir nos comércios, né, ir nas lojas, ir nos supermercados. Mas isso tem que ser secundário, porque o nosso objetivo primário deve ser falar do amor de Deus. Quando você vai ao supermercado fazer a sua compra, você está indo fazer a sua compra, mas isso precisa ser o secundário. O primeiro tem que ser, Senhor, me mostra alguém para que eu possa falar do seu amor. Nem que seja o açougueiro, a moça do caixa. Né? Alguém, uma pessoa que está na fila esperando junto com você. Porque Deus faz essas conexões. Ele conecta a gente com pessoas, mas essa conexão é para que nós possamos falar do amor dele para essas pessoas. O seu campo missionário, né? A missão que Deus tem para você, são essas pessoas que se conectam com a gente de uma forma ou de outra. Seja um aluno que a Alice fala mesmo que virtualmente, de outro estado, ou até mesmo de Conceição das Alagoas. Né? Seja a casa lá que a Quitéria está trabalhando, os funcionários, os patrões, seja os clientes que o Jairon vai atender, seja os colegas de trabalho na caldeiraria, né? Seja quem for, seja os alunos da escola da Kelly lá, né? Seja os vizinhos da casa nova que essa família vai morar. Não importa o lugar, o Senhor ele nos leva para esses lugares, para nos conectar a pessoas. Essas pessoas que estão ao nosso redor, elas são as pessoas que nós precisamos falar do amor de Deus. E nós precisamos não só falar desse amor, nós temos que amar essas pessoas tão intensamente, que esse amor vai vencer, né, as nossas vergonhas, vai vencer os nossos medos, as nossas limitações para falar do amor de Jesus. Você não precisa ser um grande teólogo, ou não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa, apesar de que isso é muito importante. É uma tecla que nós, pastores, batemos aqui, tem 10 anos, que a gente bate nessa tecla de conhecer a palavra de Deus e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Mas para pregar o amor de Jesus, você só precisa ter Jesus no seu coração.
para falar do amor de Jesus para as pessoas. Você só precisa ter Ele no seu coração e estar disposto a amar o seu próximo. O Senhor, eu creio que Ele que Ele nos impulsiona a ter um evangelismo relacional. Como assim? Ele nos leva a conhecer pessoas que são desconhecidas para nós, mas são conhecidas para Ele, para que a gente possa falar desse amor. E é o amor que faz isso. Né? Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele nos pede, Ele nos conecta com essas pessoas. E Ele nos leva a falar disso. Gente, quando a gente está conversando, né, entre nós, surge o assunto de Deus. Quando nós estamos conversando com outras pessoas que não são cristãs, que não conhecem Jesus, também surge o assunto de Deus, porque é o nosso linguajar. A boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. Uma coisa legal é que Jesus, né, Ele sempre encontrava alguém. Vocês já perceberam na Bíblia? Jesus sempre encontrava uma pessoa pelo caminho afora. Né? Ele sempre encontrava alguém. E a Bíblia, ela relata vários desses encontros. Vários encontros que Jesus teve despretensiosamente e curou e salvou e ministrou na vida daquelas pessoas ali. E não só encontros de Jesus, mas outros encontros, né? Felipe e o eunuco, né? Nós vamos falar sobre eles um pouquinho mais para frente. Ananias e Paulo, quando Paulo cai do cavalo, quando ele encontra Jesus e vê a luz e fica cego, ele é levado até a casa, né, de Ananias, e esse encontro ali, essa conexão, fala do amor de Jesus. Pedro e Cornélio, Pedro teve um sonho e Jesus manda ele ir até Cornélio e faz um encontro ali. E Cornélio e a casa cheia de pessoas conhecem Jesus. Jesus e a mulher samaritana. Jesus parou num poço, né? Como você para numa fila, como você para conversar com alguém, Jesus parou num poço. E ali veio aquela mulher, nós vamos falar um pouquinho sobre ela mais para frente também. Jesus e o cego Bartimeu estavam na beira do caminho, Jesus ia passando. Jesus e Zaqueu, um homem pequenininho que estava numa árvore, em cima da árvore para ver Jesus. Então Jesus, ele sempre estava encontrando com alguém, e ele relata na palavra vários outros encontros, que não foram só encontros, foram conexões, para que pudesse ser falado do amor de Jesus. Existem várias pessoas que vão estar no seu caminho, e que você precisa estar com o seu coração disponível e com a mente aberta para entender que aquelas pessoas, com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos, elas também precisam desse amor, e você tem esse amor para dar. E, gente, Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o maior exemplo que nós temos. Jesus, Ele veio à terra, viveu ali o seu tempo de ministério, os 3 anos, e Jesus, ele foi entregue, né, foi traído por Judas, e quando ele vai, né, ser preso, ele apanha, ele é cuspido, coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele, com espinhos gigantes, né, que eram muito grandes, que perfuraram a cabeça de Jesus. Ele apanhou de todas as formas, ele foi humilhado, né, ele sofreu ali naquela cruz. E nessa situação que Jesus se encontrava, ele não perdeu a oportunidade para falar do amor de Deus. Lembra quando Jesus estava lá, já na cruz, ele estava cercado por 2 ladrões. E ali, naquele momento, no momento de dor, porque Jesus estava sofrendo muitas dores. O pastor já falou aqui uma vez sobre um relato médico, né, de qual era a situação física de Jesus naquele momento como homem. E naquele filme, né, de Jesus lá, A Paixão de Cristo, a gente vê isso muito relatado. Né? Não tem como assistir aquele filme e não chorar e não ver ali a dor física que Jesus estava sentindo. E naquele momento ali, um momento de dor, ele não perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho. Quantas vezes a gente está no hospital com dor e a gente só quer saber de resolver o nosso problema. E de que o médico nos atenda logo para que a gente se resolva, para que a gente fique bem.
Mas talvez a dor veio para que você fosse até o hospital e encontrasse alguém para falar do amor de Deus. Você já pensou nisso? Que tudo acontece na nossa vida com um propósito. Nada por acaso. E Jesus, naquele momento ali, na cruz, no momento de dor, ele abriu mão daquilo que ele estava sentindo para falar do plano do Pai, para falar que havia salvação. E ele falou, ainda hoje nós nos encontraremos no paraíso. E eu creio que aquele ladrão se encontrou com Jesus, né? Depois, porque ele foi salvo. Jesus, naquele momento de dor ali, né? Ele ganha aquele ladrão para ele mesmo, né? Ele ganha aquele ladrão falando do amor do Pai. E não são as circunstâncias, né, que vão medir ou limitar o amor de Deus. Às vezes a gente pode falar assim, mas eu estou cheio de problema, eu estou com tantas dificuldades. Eu não consigo falar do amor de Deus. Consegue, sabe por quê? Porque o amor habita em você. Jesus está em você. Então, independente das circunstâncias que a gente viva, que a gente passa, a gente pode sim e deve falar do amor de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Eu lembrei aqui agora que o Edivaldo, né, falou quando ele estava internado, né, lá em Uberaba, tinha quem do lado dele? Um irmão, né, um ministro de louvor. E ele não gosta de hospital, né? Mas quem gosta? Ninguém gosta, né? E ele relatou que esse irmão ali do lado dele, né, cantou louvores, orou junto com ele, né? Talvez se fosse uma pessoa ímpia, talvez ele fosse a conexão, né? Talvez ele teria que orar, talvez ele teria que cantar pelo menos um trechinho para aquela pessoa. Mas Deus enviou alguém ali que também estava sofrendo, também estava enfermo, para trazer paz ao coração dele. Deus, ele faz essas coisas, né? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E quando, né, nós às vezes focamos em nós mesmos, né, nós focamos em impressionar, né, em fazer o melhor, mas quando nós focamos nas pessoas, em amar as pessoas, o foco é servir o outro. Jesus, ele focou em amar pessoas. O foco de Jesus era amar pessoas. E ele veio na terra para servir e amar com excelência. Ele fez todas as coisas bem feitas que ele veio fazer aqui. Mas o foco dele era sempre amar as pessoas. E ele serve de exemplo para nós, né? Seja o ombro de alguém que precisa, né? Seja o socorro de alguém. Às vezes as pessoas passam, né, talvez pela rua ou em algum lugar e querem, né, e precisam de alguém que possa simplesmente ouvir. Então, seja o ombro de alguém, seja o socorro de alguém, mande uma mensagem. Às vezes o Senhor toca em nós e nós não obedecemos. Hoje a gente tem a internet, né? O pastor falou ontem que foi difícil para encontrar o pai dele. Hoje a gente tem aí a nossa internet na nossa mão. Mande uma mensagem para alguém perguntando como você está. Você está precisando de alguma coisa? E às vezes Deus toca no nosso coração, nos traz à memória pessoas, para que a gente possa fazer essa conexão. E nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, nós precisamos estar atentos. E para isso nós temos que ter intimidade, né? Nós temos que conhecer Jesus, como nós cantamos aqui, para que nós possamos ouvir as direções que Ele nos dá. Ame as pessoas, basta você amar, né? Quando estiver aí em algum lugar, na fila, em algum momento, puxa conversa com as pessoas. Às vezes tem pessoas que são tímidas, que têm vergonha, mas a gente precisa vencer as nossas limitações. Puxa conversa, nem que esteja falando assim, está demorando, né? A fila está grande. E aí nessa conexão você entra com o amor de Deus. Né? Você não precisa de planejamentos, né? Porque quem vai dirigir a conversa é Deus. É Deus que direciona. Você só precisa começar, puxar a conversa. E aí Deus direciona e deixa e fala através de você para aquelas pessoas que precisam do amor dele. Deixa esse amor transbordar. Né? Não deixa a vergonha ou a timidez te constranger. Deixa o Espírito Santo te levar, né? Dê o primeiro passo e deixa o Espírito Santo te conduzir. Ele capacita aquele que Ele chama. E todos nós somos chamados para amar. E Ele nos capacita.
Você vai se surpreender, às vezes, com uma conversa que começou com nada e transforma em alguém sendo encontrado por Jesus e ser salvo por Ele. E eu quero falar sobre alguns pontos, sobre alguns tipos de pessoas que nós precisamos amar. São só 3, tá? Já estou quase acabando. Ame o resistente. O resistente, muitas vezes, é um desafio. Sabe aquela pessoa que é resistente, que você às vezes já até falou do amor de Deus para ele, mas que ele fala, ele sempre está dando um passinho para trás. Ele sempre está resistindo. Ame essa pessoa. Ama o resistente. Eu já fui uma resistente. O Elton falava do amor de Deus para mim. E eu era muito envolvida na minha religião. Eu era religiosa, muito envolvida na igreja que eu fazia parte. E ele falava do amor de Deus, falava de Jesus, e eu falava para ele, mas eu já tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu sirvo Jesus. E eu era uma resistente. Vamos ler um texto lá em João, agora no capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler aqui na versão NVI. João 4, 4. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa aberto aí que a gente vai ler outros versículos. Estava falando sobre Jesus. Era necessário, para chegar ao destino que eles tinham, de passar por Samaria. Então o resistente pode já estar no seu caminho. E o resistente, muitas vezes, ele até ouve o que você fala, mas ele sempre volta atrás. Não. Ele resiste a receber o amor de Deus. Eu era dessas e até ia para a igreja com o Elton às vezes. E ouvia as músicas e me emocionava. E tinha apelo e eu ficava lá no meu lugar chorando, mas eu não ia à frente, eu resistia. Eu era uma resistente. E a pessoa que você talvez já tenha até encontrado pelo caminho, que é um resistente, por mais difícil que pareça, por mais resistente que ele seja, o amor de Deus sempre vence. O amor de Deus vence. Mas você não pode desistir dessa pessoa. Você precisa continuar insistindo. Insista, por mais difícil que seja, insista com os resistentes. Versículo do 7 ao 9 de João 4, diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. A samaritana ali, ela estava sendo resistente. Jesus puxou a conversa. Jesus começou a conversa ali. Me dá um pouco de água para beber. E ela olhou para ele e falou assim: você é judeu. Como que você, sendo judeu, vem conversar comigo, que sou uma mulher samaritana? Oxe, fica, se fosse alagoana, oxe, arreda, fique para lá. Ela iria dizer isso. E ela falou, ela estava sendo resistente naquela conversa com Jesus. Ela queria cortar ali: não, eu não vou te dar água porque você é judeu e eu sou samaritana. Mas Jesus, ele não parou. Às vezes, pode ter pessoas que a gente insiste, que a gente, que são os resistentes, a gente chega e fala uma coisa, ele nos dá uma má resposta, o que a gente faz? Desculpa a expressão, enfia o rabinho entre as pernas e vai embora e deixa. Jesus não fez isso. Ela foi mal educada com Jesus. Mas Jesus, olha o que ele fez. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, o seu gado? Versículo 15. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise voltar aqui para tirar água. Jesus insistiu, continuou conversando com ela, e aí ela se rendeu. A resistência caiu. E ela fala: eu quero dessa água, me dá dessa água. A samaritana resistiu, mas Jesus insistiu. Deixa o Espírito Santo te guiar.
Ele vai derramar amor no seu coração por essa pessoa e também sabedoria para lidar com as situações que você vai enfrentar. E depois, vamos ler também o versículo 16. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Deus vai te levantar como profeta na vida desse resistente. Deus vai te usar para falar coisas que só no reino do Espírito é que poderia ser possível. Jesus não conhecia aquela mulher humanamente falando. Como que ele poderia saber que ela já teve 5 maridos e que aquele que ela estava não era o dela? Que Deus possa nos dar a palavra de conhecimento, que Ele nos mostre coisas que só o reino espiritual possa mostrar, para que nós possamos alcançar o coração do resistente. E ele veja que Deus é Deus e Ele está ali e Deus o ama. Quando Deus faz essas conexões e nós temos conexão com o Pai, Ele traz a nossa memória, Ele conduz a conversa e Ele talvez traga assuntos que você pode achar que é aleatório, mas que é o propósito de Deus para aquela conversa ali. Além de amar o resistente, ama o interessado. Vamos lá em Atos capítulo 8. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Felipe, ele tinha conexão com Deus, ele estava na presença do Senhor, tendo intimidade com o Senhor, e naquele momento ali, ele ouviu essa voz falando com ele para ir para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Era uma estrada deserta, era um lugar inesperado. Talvez ele falasse: o que eu vou fazer nessa estrada deserta? O que eu vou fazer naquele lugar? Mas era o lugar que Deus estava enviando ele. E lá foi Filipe, então, para esse lugar inesperado, essa estrada deserta. E nesses caminhos, nos caminhos da nossa vida, coisas aleatórias podem acontecer. Né? Talvez você ia comprar alguma coisa no tal mercado, mas o Senhor fala: não vai nesse não, vai no outro. Aí você pode pensar assim: Senhor, mas no outro é mais caro, mas vai lá naquele. E lá o Senhor te mostra alguém que é a pessoa que você precisa falar do amor de Deus. Sempre vai ter alguém no seu caminho. Deus sempre vai te mandar a lugares que talvez você não vai entender. Vai te mandar a lugares inesperados. Mas ali, naquele lugar, Ele tem um plano, um propósito. E quer que você tenha uma conexão com alguém para falar do amor de Deus. Versículo 28 de Atos 8. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Filipe estava ali naquele lugar inesperado, naquela estrada deserta, e passou uma carruagem. E o Senhor, despertou ele: presta atenção nessa carruagem, aproxima. E quando ele aproximou, o moço estava lendo a Bíblia, que era o Velho Testamento. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías, especificamente Isaías 53. E o interessado, ele sempre vai ter uma pergunta, Aí o Filipe chega e pergunta: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Aí ele fala: não, como que eu vou entender se não tiver quem me explique? E quem é que ia explicar? Filipe, que foi enviado até aquele lugar para falar com aquele homem. Ele sempre, o interessado, ele sempre vai estar curioso com as coisas que Deus faz. Vai ter pessoas que vai chegar para você para perguntar alguma coisa de Jesus, da Bíblia. Val falou esses dias que teve uma mulher que ela encontrou, que aí ela falou um tanto com a mulher, porque a mulher estava curiosa, ela queria saber. E você vai ser a pessoa disponível para traduzir o amor de Deus para essa pessoa.
Então, os nossos encontros, eles sempre têm um motivo. As pessoas que cruzam o nosso caminho sempre têm um motivo. Versículo 34 e 35. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O texto de Isaías 53, ele fala sobre Jesus. Lá no Velho Testamento, Isaías profetizando sobre Jesus. E esse era o texto que aquele moço estava lendo. E ele pergunta: está falando de Isaías ou é de outro? E aí, Felipe, sabendo que era sobre Jesus, ele começa a discorrer e a pregar o amor de Jesus para aquele homem. Aproveite para anunciar o amor de Jesus para essas pessoas que são curiosas. Tem muita gente que é curioso para saber do amor de Deus, para saber sobre as coisas que Jesus faz, para saber quem é Jesus. Aproveite os curiosos e os interessados e pregue o amor de Jesus. A terceira pessoa que nós precisamos amar, ame o desesperado. Atos 16 agora. Passa aí algumas páginas. Atos 16, 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Essa experiência aqui é a experiência de Paulo e Silas na prisão. A experiência que esses dois homens tiveram ali. E houve um grande terremoto, né? Nós conhecemos a passagem. E as cadeias daqueles presos se soltaram, né? As correntes, e eles ficaram livres. E quando o carcereiro chega para olhar onde que estavam os presos, ele não viu ninguém, porque provavelmente eles devem ter ido para um lugar mais seguro, ali dentro da prisão mesmo. E esse guarda, então, esse carcereiro, ele fica desesperado. Então nós temos que amar os desesperados. Ele ficou tão desesperado que ele desembainhou a espada para se matar, para suicidar. Em algum momento da sua vida você vai encontrar com alguém que esteja desesperado. Tantas pessoas estão desesperadas nesse tempo, né, do ano de 2020 para cá. Tantas pessoas, né, estão desesperadas ali no seu psicológico, né, pessoas com medo, pessoas com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que estão desesperadas pela perca de alguém, pelas situações que vivem, pelo desemprego, pela falta de alguma coisa. Pessoas que estão desesperadas, e você e eu, nós temos uma palavra de paz e amor e uma mão estendida para dar socorro para essas pessoas. Talvez você seja a resposta do clamor de um mundo que está desesperado. Eu creio que nós somos a resposta para esse mundo que está desesperado, porque nós somos os agentes do amor de Deus. Nós precisamos ser como Paulo e Silas ali naquela prisão. O que acontece depois? Versículo 28. Mas Paulo gritou: não faça isso. Nem posso gritar. Alguém grita aí para mim, gente. Não faça isso, estamos todos aqui, vai. Quis gritinho, michuruca, gente, é para gritar de verdade. O homem estava desesperado, estava indo se matar. Vai. Isso. Ele estava desesperado, o homem estava indo se matar. Você chega numa pessoa que está indo se matar, você fala assim: não mata não, peraí. Não faça isso, nós estamos aqui, não se preocupe, não faça isso. Paulo fez isso. Ele falou: calma, não desespera. Peraí, nós estamos todos aqui, não se preocupe. E o interessante é que as algemas soltaram e os presos ficaram lá. Quem é que está preso e as algemas soltam e ele continua lá parado? Não, eles ficaram. Eles tinham que... Uma reação normal seria picar a mula, né? Correr, fugir, vazar. Mas não, eles ficaram ali. Deus queria trabalhar na vida daquele carcereiro. E aí fez todo mundo ficar. Nós precisamos ser esses agentes. Levar o amor como remédio para os desesperados. Nós temos esse amor em nós, que o Senhor coloca.
Então, se for preciso, grite, assim como Paulo gritou. Calma, não faz isso. Nós estamos aqui. Se for preciso, grite. Na hora do desespero, muitas vezes, alguns de nós também já vivemos momentos de desespero. E na hora do desespero, muitas vozes gritam na cabeça de um desesperado. Uma pessoa que está desesperada, ela se sente sem saída, ela se sente acuada, passa 1001 pensamentos na cabeça daquela pessoa. Que a voz do amor de Deus seja a voz que soe mais alto na vida dos desesperados. Que a sua voz, que é o agente de amor, soe mais alto na vida das pessoas que estão desesperadas lá fora. Que o amor do Senhor, a voz do amor de Deus é muito maior do que todas as dores, do que todos os desesperos que as pessoas estão vivendo lá fora. Há esperança, e o nome dessa esperança é Jesus. Nós precisamos levar essa esperança para as pessoas que estão desesperadas. O amor sempre grita no meio do caos. Há esperança. Quando você se deparar com o desesperado, seja o agente de esperança na vida dele, através do amor. Versículo 30 ao 33 de Atos 16. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos da sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Um terremoto aconteceu, as algemas se quebraram, os presos ficaram, o que é surpreendente. O carcereiro quis se matar. E aí, quando ele entendeu o que tinha acontecido, ele fala assim: eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. O que eu faço para ser salvo? E aí, Paulo e Silas não perdem a oportunidade. Toma amor de Deus na vida daquele homem. Foi falar do amor de Jesus. Foi falar de Jesus que eles serviam, da experiência que eles estavam tendo com Jesus. E aquele homem então entrega a sua vida para Jesus. E a família dele toda entrega a vida para Jesus. E toda a família, toda a casa é batizado. Por quê? Porque houve alguém, houve pessoas que foram falar do amor de Deus para aquele carcereiro. Não há nada que o amor de Jesus não possa alcançar. A palavra de ordem para nós nessa manhã, dentro do nosso chamado para fora, é amar. Ame, ame e ame. Fala aí para 3 pessoas: ame. Para outro: ame. Ame. Nós precisamos amar. O amor de Deus, ele nos constrange. Você já ficou com vergonha em algum momento da sua vida, constrangido? Nós já passamos pelo constrangimento. O amor de Deus nos constrange, porque Ele nos ama de uma forma tão, de tal maneira, que a gente fala assim: meu Deus, que amor é esse? Que amor que é esse? Nós não somos dignos desse amor. Você era digno de amor quando Jesus te alcançou? Eu não era. Mas mesmo assim Ele te amou e Ele continua te amando. Mas esse amor em você é para trazer um constrangimento para que você ame as pessoas que estão lá fora. Que você ame o interessado, o desesperado, e ame também o... Perdi aqui, resistente. Nós precisamos trazer esse amor na vida das pessoas. Eu quero convidar você a orar. E a pedir a Deus que coloque o amor dele pelas almas perdidas no seu coração. Se nós somos chamados para fora, se nós somos chamados para evangelizar, esse evangelismo precisa ser feito em amor. Então vamos orar? Faça aí sua oração. Fala para ele: Senhor, eu fui alcançado por esse amor do Senhor. E agora, Pai, eu preciso, Senhor, que o meu coração seja cheio do Teu amor, do amor do Senhor pelas almas perdidas, para que eu, Senhor, ame as pessoas que estão lá fora e fale do Seu amor para essas pessoas.
Trabalha em nós, Senhor. Trabalha no nosso coração, para que nós sejamos os agentes de amor, os agentes de transformação, os agentes de esperança no meio dessa cidade. Para que nós possamos alcançar o resistente, o interessado e também, Senhor, alcançar aqueles que estão desesperados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha em nós. Para sairmos, Senhor, para fora, primeiro, nosso coração precisa estar em Ti. Primeiro, Senhor, o nosso coração precisa, Senhor, estar cheio do Seu amor pelas almas perdidas. Enche o nosso coração, Pai. Cante ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Ele não deixa de me amar. Sei o seu amor. Glória a Deus. Aleluia. Sinta o amor de Jesus por você, mesmo sendo falho, pecador. O Senhor dos Exércitos nos ama com amor sobrenatural. Aleluia. Glorifica a Deus. Agradeça ao Senhor porque Deus te ama. E foi por causa desse amor que você está aqui. Alguém foi o agente de transformação para a sua vida. Alguém te amou e te apresentou Jesus. Tome posse do amor do Senhor. Oh, aleluia. Agradeça ao Senhor, glorifica a Deus. O que você e eu seríamos sem o amor de Cristo. Oh, Deus de maravilha. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória ao Rei. Glórias ao Senhor dos Exércitos. Santo, santo é o Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor pelo imenso amor, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Glória ao Rei. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Que esse amor possa te levar, te impulsionar a sair para fora.
Que o amor do Senhor possa te constranger a sair para fora, a falar desse amor, a falar do Senhor dos Exércitos, do Senhor Jesus. Oh, Shei Barabalaba Suricanda Lavashi, Halama Shuricanda Lavashiri Mahamalabasui, Halaba Shuricanda Lavashi. Deus de toda glória, nós estamos à tua presença nesta manhã, Senhor, com o coração compungido, Senhor, com o coração contrito, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Agradecemos ao Senhor pelo teu imenso amor. Agradecemos ao Senhor pelas pessoas que foram agentes de milagres, de transformação. Pessoas que nos apresentaram o Senhor, nos apresentaram o teu amor. Pessoas que foram agentes para nos apresentar a luz do Senhor, que hoje brilha nas nossas vidas, hoje brilha no nosso coração, que hoje brilha na nossa casa, na nossa família. O Senhor tem mudado a nossa história. Muito obrigado, Deus. E nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia, aonde somos desafiados, ó Deus querido, a não desistir do resistente, a pregar a palavra para o sedento, para aquele que está desesperado. Nesta manhã, quando somos desafiados a sair para fora, chamados para falar do teu amor, que esse amor do Senhor nos constranja a evangelizar, a pregar, a aconselhar, a conversar com pessoas, a falar do quanto o seu poder, a tua luz transforma as nossas vidas. Que o teu amor nos constranja, Senhor, a orar pelas pessoas. Que o teu amor nos constranja a se importar com as pessoas, a não ser indiferente à situação das pessoas, a parar para ouvir, para ajudar, para ministrar, para pregar, para ser um ombro amigo, para emprestar os ouvidos para ouvir. Meu Deus, no mundo de indiferença, no mundo de orgulho, de vaidades, no mundo, Senhor, Deus querido, de divisão, de segregação, que nós possamos ser o instrumento do Senhor, ser a luz do Senhor, a brilhar no coração daquela pessoa. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Entendemos o teu chamado, entendemos, ó Deus querido, quanto é importante ser a luz, ser o agente de mudança, de transformação. Conte conosco, Senhor, e nos leve a ser esses agentes de transformação, porque nós tomamos posse do teu amor, e o teu amor nos constrange, em o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus e cante essa música, o restante, tomando posse desse amor. Levante as suas mãos em sinal de adoração, em sinal de reverência, de gratidão ao Senhor, porque Deus te ama, Deus te ama. Oh, aleluia, oh, glória, oh, Deus da glória, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Deus. Obrigado, Deus da glória. Toda glória e toda honra pertence ao Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, Deus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Diga para o seu vizinho aí: Jesus te ama. Glória a Deus. Diga para o outro também: Jesus te ama. Glória a Deus. Nós vamos orar finalizando o nosso seminário agora de manhã, né, o nosso culto.